Fala pessoal, aqui professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia, trazendo para vocês mais um ponto fundamental de reflexão no universo sociológico. Já falamos um pouco da questão de cultura, já falamos um pouquinho da questão de absolutização, de relativismo, então não poderíamos deixar de lado a questão da patrimonialização da cultura dentro da ideia do próprio preconceito da discriminação. Percebam que são temáticas que estão conjugadas, mas não necessariamente temáticas que ficam carentes uma da outra. São presentes, mas não carentes. Vamos entender. Qual que é a relação fundamental? Já sabemos então que a cultura é exatamente esse predomínio, essa fundamentação que se dá dentro da sociedade, em que? Na relação com os costumes que ela cria. Por isso que a cultura é fruto do quê? Fruto da relação que um povo tem, que um grupo social se dá dentro da dimensão de tempo, da dimensão social e da dimensão de lugar. Portanto, se eu mudar o tempo, a sociedade e o lugar, eu mudo completamente o viés cultural. Não tem essa carência, essa necessidade. Pois bem, ao dizer dessa condição, é muito importante entender que a cultura em si, ela traz subjacente a ela mesma a perspectiva de valor. Que valor? Valor monetário? Não. Mais do que um valor monetário. Ela pode até ter um valor monetário e uma precificação. Só que o valor que é colocado aqui é um valor na consideração da construção que ela tem da própria identidade do sujeito na vida humana e na vida social. Pois bem, aí nasce o termo patrimônio. Patrimônio vem exatamente dessa ideia do valor que a cultura tem. Por que o valor que a cultura tem? Porque ela traz em si a dimensão de memória, que é aquela que é guardada e constituída pelos indivíduos e também pelos grupos sociais, mas também a conexão exercida entre esses grupos aqui. Por que exercida entre esses grupos? Porque é justamente a partir deles e delas que nós vamos construir a noção de coletividade. Coletividade é mais do que apenas estar no ajuntamento, é mais do que estar apenas reunido. A coletividade é a construção de uma consciência na qual você se entende tanto quanto indivíduo, quanto enquanto ser social. Ou seja, você mescla essas duas condições na coletividade. Exatamente por causa disso, o patrimônio cultural, ele é uma ação tanto de cunho administrativo e jurídico, tendo em vista a perspectiva e a capacidade de preservar o local no qual você está e aonde você se constrói. Exatamente por isso que nós temos que entender. Posso falar de um patrimônio cultural material. O que é o material? É aquele que se desenvolve em fundamentações concretas, tais como, por exemplo, as construções. Eu vou lá e construo, por exemplo, o Louvre. E o Louvre, ele tem uma condição de um patrimônio cultural material dentro da própria França. No Brasil aqui, por exemplo, você tem toda a questão do conjunto arquitetônico de Brasília, um outro fundamento de um patrimônio cultural material. Agora percebam, ele pode ser dividido tanto em bens móveis, que podem ser modificados, podem ser trazidos, podem ser levados, quanto de bens imóveis. Por que de bens imóveis? Que são esses que eu não consigo tirar a conexão deles mesmos, já estão lá fixados nos seus devidos lugares. Entendam, quando eu falo de patrimônio cultural, tanto a dimensão material quanto a dimensão imaterial tem uma importância fundamental. Por quê, Júlio? Porque justamente esse material são os elementos abstratos, que vão se denotar em forma de hábitos, de rituais, de perspectivas que nós construímos no nosso dia a dia. Quanto mais eu passo a lidar e a construir com essa relação, melhor ela passa a ser exercida na minha existência. Por isso é que aqui eu posso pensar na noção de preconceito. O que é preconceito? Preconceito é a ideia antes do conceito. Antes de conceber uma ideia, eu já tenho uma formulação sobre ela. Ela é perigosa se você ficar preso nela, sim, porque ela pode levar, inclusive, à própria construção da discriminação. O que é a discriminação? A maneira pela qual você acaba excetuando algumas coisas, separando-as por alguma característica que você considera pertinente. Entendam, posso separá-las por uma característica pertinente, tanto valorativa quanto pejorativa. Quando eu pejorativizo, eu acabo tirando o valor que aquele fundamento tem. Exemplo clássico que eu já havia até falado com vocês. Júlio, vamos no show tal. Eu não vou não, que isso é programa de índio. É uma pejoratividade preconceituosa e discriminatória. Porque eu já estou julgando que qualquer coisa que venha nessa conotação da perspectiva da cultura indígena não é algo legal para mim ou para a sociedade na qual eu convivo. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Dê uma revisada nesses conceitos, que são fundamentais para aquilo que você almeja dentro do seu futuro. Obrigado, valeu e até mais.